Vamos então meditar na palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, fala conosco através da Tua palavra, ó Deus. Santifica as nossas vidas e transforma o nosso interior. Somente a Tua palavra pode gerar transformação verdadeira nos nossos corações. Que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o número de pessoas religiosas no Brasil é muito grande. A gente tem aproximadamente 90% de cristãos entre católicos e evangélicos. É um número bem expressivo se comparado à grande maioria dos países do mundo. Mas o problema é que esse número ele não é necessariamente equivalente ao número de cristãos autênticos, cristãos verdadeiros, pessoas que de verdade têm uma aliança com Cristo. Ser salvo e ter uma religião são duas coisas bem diferentes. Ouvir falar de Jesus e se tornar seu discípulo são duas coisas bem diferentes. Ser batizado como se fosse apenas um ritual religioso e ser batizado porque você realmente nasceu de novo são duas coisas bem diferentes. Existem muitas dessas pessoas religiosas que dizem seguir a Jesus, mas que não conhecem a Jesus. Não conhecem a palavra de Deus. Como dizer que você segue alguém a quem você não conhece? Dizem que amam a Deus, mas trocam Deus por qualquer coisa. Não confiam e nem seguem a palavra de Deus. Não entendem que são pecadores, necessitados da graça de Deus. Ainda estão vivendo perdidos nos seus pecados e distantes de Deus. Essas pessoas precisam nascer de novo.
É isso que Jesus está falando nesse diálogo que ele tem com Nicodemos, um homem religioso, o principal da sinagoga dos judeus, um homem muito acima da média no conhecimento da lei de Moisés, um fariseu, um homem que era um homem influente na sociedade judaica, um homem que era um mestre. Se para você ser um judeu praticante, você já precisava memorizar vários textos da Torá, imagina o que era necessário para você ser considerado um mestre. Ele era um dos homens mais religiosos da cidade. Ele era um homem de conduta. Ele participava daquilo que era a Suprema Corte de Israel. Ele era um conselheiro dos sacerdotes. E diz o texto que Nicodemos ele vai procurar Jesus à noite. Talvez porque ele não quisesse ser visto, pelos outros fariseus. Não vissem que ele foi procurar Jesus, porque Jesus estava sendo criticado pelas suas palavras. Então ele não queria que soubessem desse encontro. É possível que ele tenha ido encontrar Jesus para sondar, saber quem é esse que estão falando que é um mestre. E ele chega para Jesus e ele é educado com Jesus, ele é político, ele respeita Jesus, ele chama Jesus de mestre, ele reconhece o conhecimento de Jesus. Ele pergunta, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte... Aliás, ele pergunta não, ele faz uma afirmação sobre Jesus. Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Nicodemos entende que Deus estava com Jesus, mas Nicodemos ainda não entende que Jesus é Deus. E Jesus, ele não mede palavras. Ele não é político com Nicodemos. Ele não devolve os elogios respeitosos que Nicodemos fez. Jesus faz uma afirmação direta e contundente que confronta a fé de Nicodemos. Jesus responde, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se a razão de Nicodemos para estar com Jesus era conhecer um pouco melhor esse mestre do qual estavam falando tanto, o motivo de Jesus estar ali falando com Nicodemos era outro. Jesus queria salvar a vida de Nicodemos. Então Jesus ele fala, se você não nascer de novo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode nem ver, que dirá estar lá, usufruir dos benefícios da presença de Deus. É necessário ao homem nascer de novo. Até um dos homens mais religiosos da terra precisava nascer de novo. Até um dos homens que tinha um título tão importante perante outras pessoas religiosas precisava nascer de novo. Você que está aqui, meu irmão, a vontade de Deus não é que você seja um religioso, não é que você apenas conheça a igreja, não é que você apenas saiba algumas coisas que Jesus ensinou. A vontade de Jesus é que você seja uma pessoa que nasceu de novo, que então pode ver, enxergar o reino de Deus. Jesus é vida, Jesus é Deus, Ele é a exata expressão do amor de Deus. Em Jesus se cumpre toda a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Rei dos Reis. Ele não apenas opera milagres. Ele é aquele que dá a vida eterna, que tem a vida eterna nas suas mãos. Ele não está preocupado que você o conheça como um profeta, que você entenda que ele é um homem cheio de sabedoria. Não, ele quer habitar no seu coração. Ele quer dirigir os seus passos. Ele quer te dar uma nova esperança. Quer ocupar o trono da sua vida. Ele quer salvar você dos seus pecados. Independente da afirmação que Nicodemos fez, a resposta de Jesus foi uma resposta de vida e salvação para aquele homem. Independente do motivo que traz você a entrar na igreja, a buscar a igreja, o que Jesus tem para dar a você é vida eterna e salvação em Jesus Cristo, o Senhor. É isso que Ele tem para você. Ele não está aqui para resolver todos os seus problemas. Ele não está aqui para facilitar a sua vida no trabalho. Ele não está aqui apenas para consertar o seu casamento.
tratamento. Ele não está aqui apenas para curar você de uma enfermidade. Ele pode fazer tudo isso. Ele tem poder para fazer tudo isso. Mas Jesus está aqui para salvar você dos seus pecados, para transformar a sua vida, para abrir as portas da salvação e do reino de Deus para você. Então não basta você ser religioso, não basta você ser uma pessoa muito bem educada, não basta você ser um mestre da religião, não basta você ser uma pessoa diferenciada em alguma religião. Você precisa conhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você precisa nascer de novo para que as escamas caiam dos seus olhos num sentido espiritual, para que você seja uma nova criatura, para que o pecado não tenha mais domínio sobre a tua vida, para que você agora seja uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para que você reconheça, confesse os seus pecados, seja perdoado e agora você nasça de novo, tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Talvez a sua agenda é bater o ponto na igreja, fazer a sua parte, mas a agenda de Jesus é priorizar a sua salvação. Esse é o desejo do coração do Mestre. Mas para isso é necessário nascer de novo. Não basta ser religioso, não basta carregar uma Bíblia debaixo do braço, não basta ter nascido num lar evangélico, não basta você ser uma pessoa boa. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do céu. Você precisa ter uma nova vida em Cristo Jesus. Nicodemos, como diz aí, bugou. Nicodemos ficou bugado, não entendeu o que estava acontecendo. Mas como é que pode isso? Será que tem que voltar para o ventre para nascer de novo? Será que é disso que ele está falando? Não estou entendendo isso. Existem pessoas que vêm à igreja, chegam à igreja, passam um tempo na igreja, mas depois saem da igreja como se nada tivesse acontecido. Voltam a viver a sua vida como viviam antigamente. Se viviam presos aos vícios, voltam ao vício. Se andavam por aí no pecado, traíam a esposa, voltam a viver dessa maneira. O que aconteceu? Eles se desviaram do evangelho porque eles não nasceram de novo. É preciso nascer de novo. É preciso se tornar uma nova criatura. Os nossos hábitos são diferentes. A nossa maneira de falar vai ser diferente. A nossa maneira de agir com o nosso próximo vai ser diferente. O nosso desejo de conhecer a palavra de Deus é outro. É uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo na sua vida. E Nicodemos ainda não entendia isso. Jesus fala com ele: Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Jesus estava falando sobre a necessidade de um batismo, que significava uma mudança completa de vida. Batismo significa você ser sepultado. Quando você desce as águas, é como se você estivesse morrendo para o mundo. E quando você levanta das águas, é como se você fosse viver para Deus, ressuscitado em Cristo Jesus, nova criatura. Tudo se fez novo. É uma lavagem purificadora. Pelo menos esse é o simbolismo. É o simbolismo de algo que já aconteceu no seu coração. Você foi livre das cadeias do pecado que prendiam a sua vida. Agora você é um homem livre em Jesus para viver na presença de Deus. É isso que Jesus está oferecendo a Nicodemos. Mas para isso ele precisava de uma mudança radical. Não bastava ser religioso. Meu irmão, para Deus não basta você ser religioso. Não basta você ser religioso, porque religioso tem pessoas que são mais religiosas do que você, pode ter certeza disso. Tem pessoas que são mais religiosas do que você no budismo, tem pessoas que são mais religiosas do que você no espiritismo, pode ter certeza disso. Pessoas mais comprometidas do que você, pode ter certeza disso. Mas para ver o reino dos céus é necessário nascer de novo. Amém? E nascer de novo é algo que só Jesus pode oferecer a você. Nenhuma religião desse mundo pode oferecer isso a você. Nascer de novo é algo que só o Senhor pode operar na sua vida.
Versículo 8. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nicodemos precisava de fé. E o que gera fé no nosso coração é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jesus fala, olha, eu tenho pregado, mas vocês não querem ouvir. Vocês não querem aceitar o que está sendo dito. Meu irmão, se você quer se aproximar de Jesus, se você quer nascer de novo, se você quer andar em novidades de vida, se você quer adentrar as portas do céu, no dia que você fechar os seus olhos nesse mundo, você precisa ouvir a palavra de Deus, porque essa palavra é poderosa para transformar a sua vida. O novo nascimento é uma obra de Deus em nós. É Ele quem gera fé nos nossos corações para crer na mensagem da cruz, para crer na mensagem do Evangelho, para crer que Deus me ama. E Jesus fala para ele, assim como a serpente foi levantada no deserto, porque quando o povo de Israel estava no deserto, eles pecaram contra Deus, eles blasfemaram, eles constituíram idolatria, eles fizeram coisas que desagradavam a Deus. E Deus, então, puniu eles com uma situação de morte. E para que eles não morressem, eles fizeram uma serpente naquele momento, aquele era um símbolo daquilo que aconteceria no futuro. Eles fizeram uma serpente de ouro e quem olhasse para aquela serpente não morria. Não morria, era curado da situação de doença que eles estavam. E Jesus fala que assim como a serpente foi levantada no deserto, para que houvesse cura e transformação, vida, no meio do arraial do povo de Deus, era necessário que ele fosse para a cruz, para que através da sua morte na cruz, o homem fosse livre dos seus pecados. A única maneira de nós sermos salvos é através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus conhecia a história do deserto. Aliás, Nicodemos conhecia a história do deserto. Ele sabia o que tinha acontecido e a maneira milagrosa como os homens foram livres da morte naquele momento. E Jesus está falando para eles que se eles confiassem naquilo que Jesus faria ao ir para a cruz, morrer pelos seus pecados, ressuscitar ao terceiro dia, eles seriam também livres da morte eterna. Só Jesus pode nos livrar da morte eterna. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. É uma ação de Deus, o amor de Deus nos alcançou. Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Para que agora, através do Filho de Deus, você tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Sem nascer de novo é impossível ver o reino dos céus. Sem nascer de novo é impossível compreender o plano de salvação. Por mais que de repente você vá à igreja desde que você é uma criança, levado pelos seus pais, por mais que você esteja acostumado a estar na igreja toda semana, é necessário nascer de novo. É necessário fazer uma aliança com Deus. É necessário passar pelas águas do batismo. Deus amou você. Ele te amou tanto que ele entregou o seu próprio filho, o seu único filho, para morrer na cruz por amor a você. E ele agora quer estender sobre a tua vida a sua graça, a graça salvadora de Jesus Cristo. Ele foi escarnecido, ele foi humilhado,
Mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Mas só compreende essa realidade, essa verdade, quem nasce de novo. Quem não crê já está julgado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Irmãos, o mundo jaz no maligno, é o que a palavra diz. Pessoas continuam rebeldes, não entregam a sua vida, não entregam o seu coração, mas Deus, Ele quer fazer uma obra na sua vida. Amém? Abra o seu coração para Jesus. Deixe Ele entrar. Deixe Ele fazer morada no seu coração. Deixe Ele transformar a sua vida. Abra o seu coração. Ele enviou, Deus amou o mundo, a maior prova de amor de Deus é que Ele enviou ao mundo seu Filho para morrer por você. Não há maior prova de amor que Ele possa te dar. Ele já deu a maior prova de amor possível. Ele te amou tanto que Ele deu o seu Filho por você, para que agora você compreenda esse amor e receba Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E tenha um novo nascimento, para ser uma nova criatura. Amém? Para que um dia você possa herdar o reino dos céus. Deus quer fazer uma obra na sua vida. Ele não quer tornar você um religioso. Ele quer tornar você um filho de Deus. Amém? Entregue o seu coração a Jesus. Vamos ficar em pé.